Parlamentares e economistas estão debruçados sobre a PEC emergencial, que regulamenta o teto de gastos e pode destravar a economia brasileira. O objetivo é que ela seja discutida e aprovada o quanto antes, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê a votação para janeiro, desde que os parlamentares aceitem abrir mão do período de recesso. Para entender melhor qual é a importância da PEC para as contas públicas do país, nós vamos conversar ao vivo agora com a economista-chefe do Banco Santander, Ana Paula Vescovi. Ana Paula, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que você explicasse a quem está nos acompanhando como é que a aprovação da PEC pode favorecer, estimular, ajudar o crescimento da nossa economia, especialmente num momento difícil como esse que nós estamos vivendo. Bom dia a todos. Bom dia. O mecanismo de aprovação da PEC essencialmente passa pela sustentação do teto de gastos, do atual regime fiscal, onde a gente tem uma regra constitucional que assegura a contenção das despesas obrigatórias ao longo do tempo, e que isso nos dá condições de recuperar a confiança de que nós sairemos aqui dessa grave crise com uma trajetória sustentável da dívida pública, com economia organizada, enfim, com condições de favorecer um ambiente de recuperação da economia brasileira. Então, a PEC essencialmente trata de dar sustentação ao teto de gastos, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, não basta a gente passar. Ana Paula, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que a PEC emergencial é a matéria mais urgente no Congresso, passando na frente, inclusive, da reforma tributária. E ele definiu a PEC como a reforma das reformas. Então, eu lhe pergunto, você concorda com essa visão? E se concorda, por quê? Sim, eu acho que em termos de prioridade, a primeira. Né? Por quê? Porque dando esse contexto em que a gente consegue cumprir no orçamento de 2021 e até 2022 essa regra do teto de gastos, isso nos concede um tempo importante, precioso nesse momento, para a gente voltar a discutir as reformas estruturais. Né? Então, a gente pode discutir aí com mais tranquilidade para construir os consensos a reforma tributária, a reforma administrativa, que são reformas que mudam a estrutura dos gastos e dos orçamentos públicos no Brasil. Mas até lá a gente precisa ganhar esse tempo. Né? Então, a PEC emergencial, o nome já diz, ela assegura alguns mecanismos automáticos, alguns gatilhos que dão ali um tempo para que a gente possa fazer essa discussão. Como a gente está falando de emendas constitucionais, acho que está implícito aí a busca por um consenso muito amplo, ou seja, matérias que são muito difíceis, de temas que são muito áridos e precisam realmente de uma discussão bem profunda. Agora, Ana Paula, entre 2016 e 2019, os gastos com funcionalismo ativo do governo federal, só o ativo, cresceram 54 bilhões de reais. Gastos com benefícios sociais, como aposentadorias e pensões, tiveram um crescimento de 100 bilhões de reais. O que significa, evidentemente, uma quantidade de dinheiro menor para investimentos, para fazer a economia crescer. O governo central não tem dinheiro para tocar absolutamente quase nada. Tudo está carimbado com folha de pagamento de servidores ativos, de servidores inativos, que, por sua vez, conseguem construir um muro de contenção que quase que inviabiliza a discussão da PEC emergencial. A senhora acredita em disposição política em Brasília para enfrentar esses grupos de interesse que muito frequentemente conseguem inviabilizar a discussão e o andamento da PEC emergencial? Bom, são dois pontos importantes. O primeiro, o problema, né? E nós estamos aí. Os principais itens do orçamento são despesas obrigatórias, que já estão 95% de todo o orçamento. E, além disso, eles são indexados e crescem sozinhos.
né? Então, fizemos agora, recentemente, uma reforma da Previdência muito importante e já reduzimos aí o patamar de crescimento dessas despesas obrigatórias, essas despesas totais, de 6% acima da inflação desde a Constituição de 88 para cerca de 4% nos próximos 10 anos. Mas, ainda assim, isso está crescendo acima do PIB. Né? Então, ainda assim é insustentável. E aí vamos ao segundo maior item de despesa, que são as despesas de pessoal, folha de pagamentos. Então, no momento onde tivemos uma crise muito severa, muitos servidores, muitos funcionários do setor privado tiveram seus salários reduzidos, perderam até seus empregos, né? É importante que a gente tenha essa configuração também aí no serviço público federal, no serviço público dos estados e dos municípios, ou seja, o serviço público não pode ficar tão imune assim aos problemas da economia, porque justamente contém o espaço que nós temos para fazer políticas sociais, para fazermos investimentos. Então, sim, é preciso endereçar isso rapidamente. Vamos traduzir o que a PEC emergencial faz. Ela cria a possibilidade de termos uma redução de jornada e redução de salários no serviço público, a decisão dos respectivos poderes e a conveniência da administração, mas isso concede um instrumento de ajuste muito importante para a União, muito importante para os estados. Ela também pode suspender de forma mais clara a reajustes salariais, eles estão suspensos já até 2021 por força desse acordo de transferência de recursos para os estados, feito agora na pandemia. Então, isso pode ter um fôlego mais longo até que a gente consiga encontrar aí esses espaços para fazer as reformas mais estruturais. Enfim, essa PEC, ela também dá uma definição mais clara para o cumprimento das despesas de pessoal segundo a LRF. Então, ela define de uma forma homogênea, uniforme para todos os entes e ela estabelece um limite para o teto de salários aí no serviço público, que hoje também é uma zona cinzenta e que abre espaço para várias interpretações. Então, tudo isso vai abrindo um pouquinho de espaço aqui, um pouquinho de espaço ali e vai dando fôlego para a gente poder conviver com o teto de gastos e dar sustentação a essa regra tão importante que ancora as expectativas na nossa economia. Muito bem, obrigada então pela gentileza. Nós conversamos com a economista-chefe do Banco Santander, Ana Paula Vescovi. Muito bom dia. Bom dia a todos. Obrigada.